Fala galera, Chico Tech na área para ensinar vocês hoje a montagem em 2024 de um PC gamer custo-benefício. Ele vai usar o Xeon E5 2696V3, comparável aos Intel i9 10900KF e ao Ryzen 5 5600G, só que muito mais barato. Esses prints foram tirados do site Technical Search, em que você pode pesquisar antes de montar o seu PC se determinado jogo vai rodar e com quantos FPS, comparar placas de vídeo e processadores para te ajudar a montar o seu PC dos sonhos. Aqui temos a placa-mãe. Utilizaremos para montar o PC uma placa-mãe X99H que é simples, mas o ideal seria utilizar uma MR9A normal ou o modelo Pro, porque o processador esquenta bastante. Um ponto importante a se destacar é essa seta, que ajudará a alinhar o processador e a placa. Sem o devido cuidado, pode entortar os pinos e aí já era. Veja que também o tipo de bateria que a placa-mãe precisa do tipo CR2032, que não vem em algumas placas. Quando for fazer a montagem dos componentes na placa, monte em cima da espuma, para não danificar nada atrás da placa se ela estiver mal apoiada. A seta que eu falei também aparece no processador, então não tem erro. Vamos começar colocando o processador na placa-mãe. Para isso, vamos abrir as duas travas que tem. Primeiro uma, depois a outra, e alinhamos as duas setas. O encaixe será perfeito sem erro, não adianta tentar forçar. Todas as peças do PC são montadas direitinho, não precisa de forçar. Depois você vai fechar as duas travas, primeiro a última que você abriu, depois a primeira, e aí está feita a primeira parte da montagem. Na maioria das vezes, os componentes eletrônicos do PC que você vai montar, mesmo que você não saiba, elas têm pinagens diferentes, tem uns pinos faltando em uma ou em outra parte, então você, sem forçar, só observando os pinos, você já tem a certeza de qual é a parte que entra em qual componente. A seguir a gente vai colocar o cooler do processador. Para o caso do Xeon, que é o modelo mais antigo, a gente vai precisar de um adaptador para o socket 2011-3, como você pode ver pelo número que eu acabei de mostrar no adaptador. E na hora de colocar o cooler, lembre-se de tirar o adesivo. Lembre-se das aulas de física. O plástico não é bom condutor de calor não, viu? E esse contato aí vai na placa-mãe. Veja direitinho quantos pinos ele tem e encaixe aonde ele cabe. Agora a gente vai colocar o cooler na placa, lembrando que a parte lisa, onde você não vai colocar as presilhas, tem que estar virado para o lado das memórias RAM, para não atrapalhar a colocação das memórias RAM. A gente sempre coloca os parafusozinhos no formato de X. Lembre-se de novo de tirar o adesivo e utilize sempre uma boa pasta térmica. Eu estou utilizando uma aí de 12.5 watt por metro Kelvin da PCIS. Fazendo o unboxing rapidinho dela aí. Ele vem com esses paninhos que a gente dá uma limpezazinha tanto no processador quanto no cooler para poder fazer a adaptação. Agora vem a aplicação da pasta térmica. Esqueça ponto, esqueça quadrado. Aplique uma camada generosa, não em muito excesso, como vocês estão observando aí. Não coloque muito excesso de pasta térmica. Aplique a pasta térmica em cima do processador e com a pazinha que vem junto com ele no kit da pasta térmica, você espalha bem por toda a superfície do processador. Quanto melhor você fizer essa aplicação sem muito excesso, melhor vai ser a dissipação de calor do processador. Aí, ó, feita a aplicação, lembre-se de alinhar aí. Você está observando que tem duas presilhas aí, essas duas presilhas ficam de lados opostos às da memória RAM. A gente vai precisar de aplicar uma forçazinha aí para poder colocar o cooler. E em seguida você vai colocar esse fio aí, você vai conectar
no conector de 4 pinos, né? No caso aí, esse cooler ele tem RGB. Então esse adaptadorzinho aí, esse é um adaptador de 4 pinos. Se você observar aí, ó, 4 furações, tem 4 pinos. E tem uma guia que você vê aonde é que vai encaixar, porque vai ter uma outra parte em que ele encaixa bem certinho na placa-mãe, sem erro. Você observa que tá aí os 4 pinos e tem uma rebarbazinha onde você vai alinhar essa rebarbazinha com a respectiva furação lá do cooler. Aí a gente vai colocar e esconder esses fios sobressalentes aí para o próximo passo. A gente vai tentar fazer o mais limpo possível. A seguir a gente vai colocar as memórias RAM. Não vamos nos esquecer de que, como a gente está utilizando memórias, como a gente está utilizando um processador de servidor, o ideal é que a gente utilize memórias RAM de servidor também, do tipo ECC. É claro que com as memórias de desktop comum também ela vai servir. Algumas pessoas comentam que as memórias RAM da Asgard dão problema, né? Tem sempre um macetezinho a se seguir quando você utiliza as memórias RAM da Asgard. Então, montando um PC gamer Xeon, como é o caso desse, que não é para ser mais nem custo-benefício. Esse aqui já é mais top, né? Porque utiliza um processador mais esquentadinho, com maior poder de processamento, esquenta mais e uma placa de vídeo melhor. A gente vai colocar os 4 pentes de 8 GB, SCC, no caso aí da Ethermiter. Lembrando-se que sempre que você tiver só uma ou duas memórias, priorize as coloridas, nesse caso aí, esse tom laranja. Você vai preencher sempre por elas primeiro. Se for o Dual Channel, primeiro as duas laranjas. Neste caso eu estou tentando fazer um Quad Channel com 32 GB formado por 4 pentes de 8 GB. E a seguir a gente vai colocar o SSD. Nesse caso essa placa-mãe ela suporta SSD NVMe. E aí eu vou colocar um SSD NVMe, presta atenção que o SSD ele tem um cortezinho para encaixar. Então não adianta forçar, tudo no computador tem um encaixe correto. Prestar atenção também se o SSD da placa-mãe ele é do tipo M2 ou SATA. E aí agora a gente vai fazer uma pequena explanaçãozinha sobre como é que você compra uma fonte e qual é a importância da fonte para você conseguir levar a sua placa de vídeo ou não. Nesse exemplo aqui eu tenho duas placas de vídeo. Vocês vão ver a RX 580 e a RX 5700XT. Essa primeira é a RX 580. A gente vai observar que as duas têm entradas diferentes, têm entradas de energia diferentes. E na hora de você comprar uma fonte, tem que estar muito atento a esse detalhe, ao encaixe na placa de vídeo. Algumas fontes de potência mais baixa, elas vão ter menos entradas, como é o caso que vocês vão ver a seguir, de duas fontes, uma de 500 watts e uma de 650 watts. Elas vão ter entradas diferentes para as GPUs, e aí vocês vão observar que uma vai conseguir levar os dois modelos de GPU, essa daí ó, com 8 pinos, e a RX 5700XT tem 14 conectores, tem 14 pinos. E a fonte de 500 watts não vai ser suficiente para levar a RX 5700XT. Nessa RX 580 a gente tem uma entrada VGA, uma HDMI e uma DisplayPort. Na maioria das vezes as peças compradas no AliExpress, como é o caso dessa RX 580, né, da JXZ, elas utilizam chips já usados e o resto da construção é nova, né? Então foi feito para ser custo-benefício. Essa daqui vai ser a que vai ser utilizada na montagem da VND, da RX 5700XT, conforme vocês também podem observar lá no site da Technical City. Ela é o custo-benefício 100.
Ou seja, é o melhor custo-benefício pelo preço e pelo que pode entregar no momento. Ou seja, em 2024, ela é a placa de vídeo que é a única que tem nota 100 no Technical City. A gente já tem modelos do número 7000, mas apesar dela ser do modelo 5000, né, que é o 5700, ela ainda assim consegue levar muita coisa Full HD no Ultra. Observem aí, ó, os conectores 14 pinos que eu vou já mostrar para vocês. Olha aí os 14 pinos. A gente vai ver que a fonte da TGT de 500 watts, ela não vai ter conectores suficientes para carregar, para levar o desempenho dessa RX 5700 XT. Aqui a gente tem 3 DisplayPort e uma HDMI. Então ela já utiliza entradas mais recentes. Presta atenção também na hora de você que tem 2 monitores, né? Ver se tem as entradas para esses 2 monitores ou comprar um adaptador. E vejam aí as diferenças, olha, uma do lado da outra. A RX 5700 XT ela precisa de mais entradas porque ela leva mais energia do que a RX 580. Eu já fiz um vídeo com a montagem de um PC custo-benefício com a RX 580 e agora a RX 5700 XT que vai ser utilizada na montagem desse vídeo. Agora as duas fontes que vocês vão ver como elas são diferentes, não só em energia. Algumas são construídas de maneira que até ajuda você na hora de montar, como é o caso dessa fonte aqui, vendida pela Golden Tech, a fonte GT 650 watts. Ela é 80 Plus bronze. Ela tem muito mais segurança do que as outras fontes normais, mas se você está priorizando o custo-benefício, está montando seu computador pela primeira vez, está utilizando uma RX 580, você pode utilizar fontes mais simples, como essa daqui da TGT Tomahawk 500 watts. A gente vai dar uma olhada nas duas agora e vocês vão observar que a construção das duas tem diferenças visíveis entre as duas construções. A fonte da TGT valorizou esse lado colorido para tentar compensar certas falhas que a gente vai observar que tem, como a falta de conectores, né? No caso da GPU, a gente vai ver que tem só um conector de 8 pinos, então não leva todo tipo de placa de vídeo, até porque 500 watts precisa dar e sobrar para outros componentes, caso você queira adicionar outras coisas como fãs, né, outros componentes eletrônicos ali dentro do PC que vão precisar da potência. Então você tem que sempre superdimensionar uma fonte, colocar um pouco maior do que o que você precisa. A RX 5700 XT, por exemplo, ela tem 225 watts. Então 500 watts já usaria quase a metade da fonte. Olha a quantidade de cabos que vem numa fonte. Esse é o de 24 pinos de energia, tem nas duas fontes. Veja que tem um pino faltando, né? Ou seja, você não tem como errar quando você compara a entrada com a saída. A seguir a gente tem a indicação do cabo que vai na CPU, tem o nome CPU. E nesse caso a gente vê que tem mais de uma disponível. E mesmo que você não tenha as indicações de qual que seja a CPU e qual que seja a GPU, como é o caso da fonte da TGT, você ainda sabe pelas entradas. Essa daqui, PCIe, é a que vai na GPU. Se vocês observarem aí, agora sim a gente vê 16 pinos para conectar. São dois cabos de 16 pinos. A gente tem até uma gordurinha para gastar caso um desses cabos não funcione, né? A gente já tem sempre a segunda opção. Nesse caso aí a gente tem 16 pinos, então eu posso tirar dois, vocês viram que tem dois que saem, para formar os 14 que vão na RX 5700 XT. E os outros cabos são para HDs e para as outras fãs.
Agora, a fonte mais baratinha, como é o caso da fonte da TGT, a Tomahawk 500, a gente também vai ter algumas coisas em comum, como cabo de 24 pinos, de novo. E aí vocês percebem as indicações dos pontos que a gente precisa levar em consideração, o armazenamento e a alimentação das fãs, caso você o utilize. E dois cabos que não tem identificação nenhuma, mas se você observar bem perto, um próximo ao outro, você vai ver que eles têm furações diferentes. Os conectores são arredondados, são mais quadradinhos e cada um entra direitinho na sua respectiva entrada. Não adianta forçar. Você tentou adaptar, não entrou, não é o correto. Ele tem que entrar o mais simples possível e você vai usar esse grampinho, essa espécie de pegador para fixar melhor. Nesse caso aí a gente tem a indicação do cabo da GPU, porque dois deles se destacaram aí, dois dos pinos, para GPUs mais simples. Eu não indico muito esse tipo de fonte para quem quer montar para um computador para RX 5700 XT, porque a gente vai precisar de uma segurança melhor, até porque as peças são um pouco mais caras. E a gente vai utilizar então a fonte da Golden Tech de 650 watts 80 plus bronze para fazer a montagem do PC. Olhando pelas cores aí, vocês observam que não adianta tentar utilizar essa fonte de 500 watts para tentar alimentar essa RX 5700 XT, porque você não vai ter pino suficiente para alimentar ela. Qualquer coisa aí no áudio vai aparecer, às vezes, alguma pessoa falando, um barulho de moto, de carro, porque são coisas que acontecem, né? Então vamos lá. A gente vai utilizar a fonte certa, que é a Golden Tech, a GT 650 watts. Você vai ver que ela tem um conector corretinho para poder entrar na placa de vídeo. Eu estou até me prolongando um pouco nesse assunto para que você perceba que na hora de montar as peças do PC, não é qualquer uma que você vai conseguir o efeito desejado, né? De arrastar, por exemplo, toda a potência da RX 5700 XT com qualquer fonte. Esteja atento sempre que vocês forem montar. Acessem o site da Technical City, que foi o que eu usei, que eu uso até hoje na montagem de PCs, na compra de peças, para ver qual é a voltagem de cada componente, para ver o desempenho, para fazer comparação entre desempenhos. E aí vocês estão observando como a gente consegue os 14 pinos para a alimentação da energia dessa braba. E a gente sempre vai ter uma a mais aí, né? Então essa me surpreendeu bastante, essa fonte da Golden Tech. Aqui o gabinete Dark Flash, Aigo Dark Flash DK300. Uma frente bonitinha, uma frente diferenciada. E a gente vai fazer a montagem do PC nesse gabinete aqui. A gente observa que cada um tem as suas furaçõezinhas, você sabendo que é sem medo. A gente sabe onde é que vai cada coisa. Aí em cima vocês estão vendo os buraquinhos de onde você vai fixar os coolers, né, as fãs, para quem gosta de um RGBzinho. Onde vai o espelho da placa-mãe. Um gabinete com vidro, né? As entradas de ar, o filtro. E a gente vai iniciar a montagem tirando esses 4 parafusozinhos que vocês estão vendo aí.
colocar o vidro aqui de lado. A gente vai tirar esses parafusos que vem aí novamente. A gente vai ter os 4 parafusos. Aliás, todos os parafusos vão ter a sua indicação de acordo com o manual do fabricante de onde é que vai cada um deles. Então, tem parafuso que vai fixar a GPU, tem parafuso que vai fixar a placa-mãe no gabinete. Para tudo tem o seu próprio parafuso, tem as indicações no manual do usuário. A gente vai tirar esses 2 parafusos de uma das laterais, porque vai ser por trás dela que a gente vai fixar, que a gente vai colocar todo aquele cabo, todo aquele cabeamento do PC. Aí a gente já vem 4 fãs ARGB, então ela já tem aí toda uma grande quantidade de conectores aí que já vem todos prontos só para você conectar na fonte. São os conectores que tem tanto das 3 fãs frontais quanto da fã traseira. Um espaço para colocar a fonte e um espaço para colocar aquele HD 3.5 polegadas, aquele HDzão. Agora a gente vai colocar o espelho da placa-mãe para que a gente possa fixar a placa-mãe. Não adianta tentar colocar a placa-mãe primeiro dentro do gabinete, a gente vai ter que colocar de acordo com o espelho, então sempre vamos colocar o espelho primeiro. A gente coloca o espelho primeiro, lembrando sempre que tem que ser de acordo com a posição que a placa-mãe vai ficar. Vamos tirar aqui os parafusos. Vem parafusos em excesso, você sempre vai acabar com vários parafusos aí guardados. E aí lembrando, ó, essas 3 bolinhas que são dos adaptadores de áudio, eles vão ficar na parte de baixo. E é onde você vai utilizar os 2 conectores antigos de mouse e de teclado, eles vão ficar na parte de cima. Esses 4 parafusos que você vai utilizar para fixar a placa-mãe no gabinete. Perceba que tem esses espaços, tem 4 buracos na placa-mãe, onde você vai fixar os 4 parafusos para fixar ele no gabinete. De preferência, utilize aquelas chaves que tem ímã na ponta, para que você não tenha mais problema na hora de fixar esses parafusos. E aí, quando a gente fixar esses parafusos, a gente vai adicionar os outros componentes aí, no caso da fonte e dos outros que a gente for utilizar agora. A gente vai precisar de um jogo de cintura bom para poder colocar os cabos nas posições corretas e esconder o excesso, porque a beleza também de um gabinete tá em você saber, você conseguir esconder os cabos. Olha como ficou o espelho e a placa-mãe montada. A gente vai tirar esse adaptador de HD, porque a gente está utilizando o SSD. Atualmente nesse computador eu utilizo um HD, mas eu vou utilizar esse espaço do HD para colocar todo esse excesso de fios que a gente vai ter. Aí a indicação de que a gente tem a furação correta, tem um jeito correto de se colocar a fonte aí. Se você observar, é tudo modular. Montar um PC hoje em dia é muito fácil, porque tudo é muito modular, tudo tem a furaçãozinha correta, tem um parafuso específico que você tem que colocar. Se você colocar um que não dá certo, você vai acabar quebrando, né? Então tem que ter tudo paciência aí. A gente vai colocar todo esse excesso de fios aí por dentro, principalmente os que eu não vou utilizar, como é o caso, por exemplo, de dos armazenamentos, de uma das GPUs, porque vocês viram que tem 2 entradas para GPU. Eu não vou utilizar todas as 2, vou utilizar só uma delas. Então vou colocar outro cabo para dentro ali. Vou colocar um de armazenamento, né, que é do HD, e de fã para dentro, porque também veio 2.
e vou deixar ali do lado de fora um para as fãs que já veio no gabinete. Você vai ter que ter todo um jogo de cintura na hora de colocar esses cabos, porque as furações na placa-mãe elas estão em disposições diferentes. Então você vai muitas vezes colocar esses cabos, vai ter que tirar e colocar novamente até tudo ficar bonitinho. Lembre-se que para montar um PC gamer também a beleza também da RGB, então tente esconder todos esses cabos aí o máximo que você puder. Como a placa-mãe tem furações diferentes, cada pino está numa posição diferente, então a gente vai adicionar essas partes vindas da fonte em locais diferentes. Então, por exemplo, os 8 pinos da placa-mãe da minha vai por cima, então vou colocar os 8 pinos por cima. Aonde vai a placa de vídeo que fica por baixo, eu vou colocar nessa parte onde você está vendo aí, vai ser por baixo. Os 24 pinos da placa-mãe eu vou colocar pelo meio. Como vocês estão vendo aí, vou colocar pelo meio. E depois que eu fixar na placa-mãe, vou puxar esse excesso para tentar esconder ele por aí por trás. Esses 8 pinos vão na parte de cima. E os cabos de onde vem as saídas do gabinete, a gente vai colocar por baixo. Então a gente vê que sempre na arrumação parece que está muito feio, na maioria das vezes você vai colocar, você vai perceber que o melhor teria sido colocar por outro buraco, e aí você vai tirando e adaptando sempre até ficar o mais bonito e organizado possível, até porque, como eu falei, um PC gamer também precisa de arrumação, né? PC gamer também preza pela beleza muito mais do que os FPS. Estou colocando aí para vocês verem o cabo de 8 pinos que vem lá da fonte na placa mãe. Quase sempre ele está colocado aí nessa parte de cima. Vocês vão ver que vai ficar um excesso de cabos aí. Eu já dou uma puxadinha para esconder todo esse excesso de cabos. Já coloquei os 24 pinos da placa mãe. Aí todo o excesso, eu vou puxar todo esse excesso para dentro. E as partes de baixo, esses cabos aí todos que vêm do gabinete, de novo, todos eles têm a sua furaçãozinha específica, não tenha medo. Na própria placa-mãe também vem a indicação de quais são os pinos que você vai conectar, né? Normalmente no gabinete vem esses 4 tipos aí. 2 para as USBs 2.0, uma para USB 3.0 na cor azul, então todos eles têm a sua furaçãozinha correta. Tem a indicaçãozinha de qual é a serventia de cada um deles, não é meu intuito aqui explanar a respeito de para que serve cada um deles. Você já tem como saber qual é cada um deles. E pela entrada, você já sabe qual é a que vai utilizar. Quase sempre eles são conectados na parte de baixo da placa-mãe. Quase sempre esse azul vai naquela entrada ali, que nas placas X99 acaba sendo laranja, USB 3.0. Não adianta forçar, você vai observar que tem um pino sempre faltando. E aí você vai encaixar o pino que está faltando com o pino que está faltando do seu, né, do conector USB 3.0. Essa daí são os conectores de energia da placa do gabinete. Vai deixar eles aí por último. E essas aí, se vocês observarem, olha aí novamente a indicação de que tem sempre um pino faltando, e você vai procurar na placa-mãe aonde é que está o respectivo pino faltando na placa-mãe. O outro tem um pino faltando numa posição diferente e você vai conectar cada um na sua respectiva entrada da placa-mãe. Mesmo não precisando saber qual a função de cada um deles, você vai descobrir aonde é que cada um vai entrar, justamente pela posição de qual é o pino que está faltando em cada um deles. Vamos lá conectar o primeiro. E depois que você consegue montar o seu PC pela primeira vez, é estudando os defeitos que você vai aprendendo qual a função de cada uma dessas entradas. No momento, o que a gente está querendo fazer é montar o primeiro PC Gamer e ser feliz.
Então a gente vai só na base realmente do vamos procurar aqui qual é o que encaixa e pronto. Essa inclusive foi a minha primeira montagem de um PC Gamer que eu tô mostrando para vocês aqui. De novo, não adianta forçar, não adianta tentar colocar força que não vai servir. E por último, sempre utilize o gabarito que vem direto da placa-mãe. Eu vou mostrar para vocês da que veio na placa-mãe, ZSUS. Dê uma pausa no vídeo nesse momento aqui para vocês verem aonde é que vai cada pino. Ele tem a indicação correta de onde é o polo positivo e o polo negativo do Power LED, do HDD LED, do Reset, do Power Switch. Todos eles vêm com a indicação correta. Nos próprios pinos vem a indicação de qual que é mais, de qual que é o menos. Tem sempre uma indicaçãozinha, em cada um dos pinos tem uma seta. Tem um sinalzinho de menos, uma seta para o lado positivo, um menos para um lado negativo. E aí meu erro, né? Na hora quando eu fui gravar o vídeo, eu percebi que eu tinha... que na verdade era para eu colocar primeiro... Eu coloquei primeiro a placa de vídeo. E percebi que ia ficar inviável de gravar colocar os outros cabos, né, os outros adaptadores com a placa de vídeo lá. Então, se você observar aí direitinho aí o jogo dos 7 erros, você vai observar que os cabos que eu acabei de colocar, nenhum deles estão mais. Porque essa parte aí eu gravei primeiro. Depois eu percebi que era impossível de gravar colocando os cabos adaptadores na placa-mãe com a placa de vídeo aí colocada. Eu estou ensinando aí como é que você faz para colocar a placa de vídeo. O ideal é você conectar aqueles pinos primeiro, todos os adaptadores primeiro, todos os cabos, antes de colocar a placa de vídeo. Você sempre vai precisar de dar uma retirada de uma dessas entradas aí, né, que vão ser as saídas para os seus monitores externos. Você vai precisar de destacar. Então nada de força, tudo com cuidado, tudo com jeito, porque é só como se fosse só um pouquinho de solda que vai ter aí. Você vê qual é o que você vai precisar retirar. Não são todos, vai ser um específico que você vai ter que retirar. E os outros você também vai conseguir utilizar caso você queira utilizar aqueles adaptadores, por exemplo, que eu hoje em dia já tenho no meu, que é a do USB. Eu tenho um adaptador que vem da placa-mãe que transforma em 8 USBs. Utiliza essas entradas aí PCIe para transformar em 8 USBs. E aí nesse caso aí tem sempre que colocar até o final. Lembre-se de puxar a presilha lá de baixo. Na hora de fixar, o ideal é que essa placa de vídeo, que ela é um pouco mais cara do que a RX 580, que você tenha um cuidado, porque normalmente com o tempo ela acaba empenando. Então mesmo com esses parafusos que eu vou colocar aí agora, ela ainda pode acabar empenando pelo peso que ela realmente tem, pela construção. E aí você compra um adaptador de GPU. Nesse caso eu já vou adicionar aí um adaptador de GPU da Redragon para que ela fique mais fixa nesse ponto, porque só pelo conector PCIe e por esses parafusos não é o suficiente para aguentar todo o peso do computador, já que ele vai ficar na posição vertical, vai ficar forçando os conectores da placa de vídeo. E aí você fecha, coloca todos os parafusozinhos aí tentando fixar o mais possível. Caso você não tenha o adaptador, né, para fixar, para ajudar a GPU a ficar na posição horizontal, se você tiver uma RX 580 ou uma placa de vídeo mais fraca, mais leve, você não vai precisar disso, só esses parafusos já são suficientes. Mas para placas de vídeo um pouco mais caras, da RX 5700 XT, RX 6600, RX 3070, 3090, 4060, que são mais pesadas em diante, o ideal é que você tenha um adaptador
para que você consiga manter a GPU presa nessa posição horizontal sem estar forçando muito os pinos lá dos conectores PCIe, os conectores lá da placa-mãe. Às vezes as pessoas não têm muito cuidado na fixação tanto da placa de vídeo quanto da placa-mãe muitas vezes, e aí fica sujeita a placa de vídeo a entortar esses pinos. Aí você pode perder inclusive um dos componentes mais caros, que é no caso da placa de vídeo, por uma má fixação dela. Eu vou fazer um pequeno unboxing para vocês verem. Ó, a placa de vídeo já está bem fixada, mas mesmo com o tempo, trepidações e outras coisas podem acabar prejudicando. Então a gente vai adicionar aqui um suporte de GPU, um suporte horizontal. Da Redragon, ela não precisa ser tão cara. Essa daqui, se eu não me engano, foi entre 45 e 60 reais, agora não lembro exatamente. E ela também tem um manualzinho de instruções, o que não é tão difícil de fixar a placa de vídeo, porque é só um adaptador, né? Você vai fixar aí uns EVAs nela e colocar na placa de vídeo. Agora a fixação do suporte da GPU e dos cabos de energia dela. Primeiro o de 8 pinos, depois o outro de 8 pinos, mas que você vai destacar 2 deles para completar os 14. É fácil de entrar, como você pode observar, não adianta forçar. Como eu disse, tanto o cabo de 8 pinos da placa-mãe quanto esse da GPU, eles têm furações diferentes, umas pontas mais arredondadas, outras pontas mais quadradas, já para ajudar a gente a identificar qual é a furação correta, qual é o respectivo, caso ele não tenha uma indicação. E aí a gente vai adicionar esse suporte de GPU para tentar dar uma levantada nele. Ver se vocês viram que eu dei uma levantadinha nele. Não adianta forçar também muito, porque senão você vai prejudicar também. E adicionar suporte de GPU aí. É um item extremamente necessário, o suporte da GPU, para ajudar inclusive no tempo útil de utilização dela. Muitas pessoas relatam problemas de GPU entortando com o tempo, e isso aí prejudica bastante, pode até danificar, na verdade danifica, né, a própria GPU. E aí tá aí montado o nosso PC Gamer. Liguei na tomada, tá aí, agora só esconder todo esse excesso de cabos aí. Caso você precise de um armazenamento SSD, coloque, tem a furação específica aí na lateral, você pode fixar os HDs. E apertei no botão de liga e tudo ligou. Agora só tá faltando instalar o sistema operacional dele.